Muito bem. O título da pregação é: o que é vida eterna? O que é vida eterna? João capítulo 17, versículos de 1 a 5. Estamos então no último capítulo daquela série, abrangendo os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Então estamos agora chegando no capítulo final desta exposição. E aqui estamos na famosa oração sacerdotal de Cristo. Eu vou ler só os versículos de 1 a 5. A oração é um pouco longa, ela vai até o versículo 26, e esta oração é dividida em 3 partes. Vamos tratar apenas a primeira parte hoje, versículos de 1 a 5. Então diz assim a palavra de Deus em João 17, de 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que ele deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua orientação sobre esta pregação. Por mais que nós procuremos, nós não conseguiremos, digo nós, seres humanos, pregadores, estudantes da tua palavra, escritores, não conseguiremos expressar tudo o que está contido neste capítulo, nestes 26 versículos, porque eles são compostos de uma oração feita pelo Filho, momentos antes de ser traído a ti, ó Pai, 2 pessoas divinas e uma pessoa humana, como ele é humano e divino também. Não dá para percebermos tudo, mas ajuda-nos com o teu Espírito que habita em nós a entendermos o que nós podemos e nos ajudar a aplicar nas nossas vidas. E toca corações de pessoas que não têm Cristo, apenas conhecem de ouvir falar, mas não têm a vida eterna, que ele explicou tão bem. E eu vou tentar aprofundar um pouquinho. De qualquer forma, sejas tu glorificado. Ele tanto falou em glória, te glorificar, é para tu glorificares. Eu uso o mesmo verbo. Queremos te glorificar nesta pregação, neste momento, nos nossos corações. Se tu então honrado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. A noite da traição, após a ceia, andando para o Monte das Oliveiras, onde ele foi traído. Este é o pano de fundo do que aconteceu até o ponto desta oração. Após conversar com os seus discípulos, de animá-los, chega a hora de ele próprio receber ânimo. Agora era a vez dele, e faz isso buscando a quem podia animá-lo verdadeiramente. Os apóstolos tinham uma pequena capacidade de animá-lo, como qualquer pessoa pode animar o outro, mas muito pouca capacidade, e mesmo assim, naquela noite, não usaram nada desta capacidade, muito ao contrário. Se poderiam usar uma capacidade de desânimo, foi o que eles fizeram, como já conversamos e já expliquei em outras pregações que envolvem
o julgamento dele, o abandono dele por parte dos apóstolos e tudo mais. Então ele não contava ali com ânimo nenhum vindo da parte de ser humano algum. Foi buscar o pai, conversou com o pai, desabafou diante do pai, pediu ao pai, intercedeu ao pai. O pai era o grande apoio para ele, do jeito que ele próprio era o grande apoio para os seus discípulos. O tom era extremamente íntimo. Jesus poderia muito bem ter saído um pouquinho de lado e fechado os olhos e dito a mesma oração sem dizer uma só palavra. Era íntimo demais. Eu me admiro muito do conteúdo desta oração e como ele foi aberto a orar desta forma. E por quê? A resposta é muito fácil. Para que os discípulos ouvissem, os apóstolos ouvissem. E muito especialmente João, que transcreveu para nós momento tão super especial na vida do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós teríamos acesso a algo tão belo se não tivesse sido registrado por escrito como foi por João? Então, é uma passagem bíblica extremamente especial em que uma pessoa da Trindade conversa com a outra. Dos versículos 1 a 5 que eu li, Jesus ora por ele mesmo. Aliás, alguns estudiosos da palavra nem gostam dessa colocação, desta divisão, dizendo, não, ele não orou por ele mesmo. Na realidade, ele orou por si, mas sempre com olho no trabalho dele pelos homens, pelos pecadores, pelos eleitos. Então, na realidade, ele orou por si em primeira instância, assim, aparentemente, mas no fundo mesmo ele orou, foi pelas pessoas que ele veio salvar, que ele veio buscar, que ele veio redimir. Mas vamos manter essa ideia, não há dúvida de que ele de fato orou por si próprio, de uma forma ou de outra. Versículos 6 a 19, orou pelos discípulos da época, e do 20 até o último, ele orou pelos discípulos do futuro. Nós. A oração, inclusive, nessa parte da oração, ela brilha, porque está falando para aqueles que iriam um dia se tornar discípulos dele, e nós estamos, obviamente, incluídos. Então, hoje eu vou comentar dos versículos 1 a 5, quando ele diz aqui, Pai, é chegada a hora. Que hora? E que hora? A hora da morte dele. A hora mais importante da humanidade desde a criação. Uma hora que os homens mostrariam a eles próprios o quanto são instáveis, o quanto eles passam do aplauso para uma perseguição mortal num piscar de olhos. Num dia, bendito aquele que vem em nome do Senhor, entrando em Jerusalém e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Poucos dias depois crucificam a mesma multidão. Mostrar o tamanho do ódio que tem no coração, pronto para explodir a menor centelha. Esta é a raça humana. Pronta para mostrar a Deus a sua incapacitação espiritual, a sua cegueira, o coração de pedra, que não podia reconhecer o próprio Salvador bem ali à frente. Mas como contraste também estava chegando essa mesma hora, em que Deus mostraria aos homens o amor pelos homens. Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu Filho unigênito, deu. A hora de Deus, então, concretizar ou realizar este amor, mostrar, provar, exibir este amor de dar o seu Filho unigênito naquela cruz, uma cruz visível, real, que a poucas horas dali iria ser exibida
foi o corpo do filho dele pregado nela. Amou ao mundo de tal maneira. Hora de Deus mostrar esse amor. Hora de mostrar a capacidade de perdoar. Pronto para perdoar todo aquele que viesse a Cristo. Mas um perdão sem abrir mão da justiça divina, da justiça santa que exige uma retidão absoluta. O filho dele teve retidão absoluta. Aqueles que são perdoados recebem a justiça de Cristo, a retidão de Cristo sobre si, e com base nisto são perdoados. Não é um perdão gratuito, não é um perdão irresponsável, não é um perdão sem critérios, muitíssimo ao contrário. É um perdão feito na base de um julgamento duríssimo, que foi feito pelo Pai ao Filho, pois esse julgamento estava chegando naquela hora. É chegada a hora de mostrar o quão verdadeiras são as Escrituras no cumprimento de muitas profecias logo ali. Hora também de Deus mostrar a Satanás, o diabo, seu inimigo, que a derrota dele havia chegado. Parcialmente, mas na cruz a derrota do diabo foi decretada. O tempo dele está só contando, está sendo cronometrado para quando encerrar, ele ser jogado no lago de fogo. Mas o destino de Satanás já foi traçado. Não tem mais nada para ser feito quanto a esse destino. E na cruz de Cristo foi traçada a derrota do diabo. Então Jesus vê a imponência desta hora, o peso desta hora chegando, e ele diz ao Pai. Claro que ele não está informando ao Pai, dando ao Pai conhecimento de um fato, mas mostrando que ele sabia o que estava por vir, sabia que estava se aproximando, e novamente mostrando aos discípulos que ele tinha plena consciência disso. Nada foi surpresa ao Senhor Jesus Cristo, nada o pegou sem estar preparado, no susto, nada, tudo foi voluntário, espontâneo da parte dele, ao mesmo tempo que ele veio por mandato do Pai, para cumprir uma tarefa, uma missão que o Pai deu a ele. Isso não elimina em nada o fato de que foi absolutamente voluntário. Então ele faz um pedido que aos nossos olhos talvez não signifique muita coisa, não explica muita coisa. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. O que quer dizer isto? Glorificar é uma palavra muito usada nas Escrituras, que significa honrar, render glórias, prestar homenagem. Em termos bem simplórios, é isto. Então, Jesus desejava intensamente glorificar o Pai naquela hora especial que se aproximava. Uma hora terrível e altamente maravilhosa ao mesmo tempo. Terrível, porque envolvia sofrimento dele, muito, físico, mental, espiritual, porque ele seria abandonado pelo Pai quando bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como se ele estivesse ali totalmente separado de Deus. Morte eterna é a separação de Deus. Então ele provou a morte por nós, não somente a morte física, mas ele provou a morte espiritual por nós, quando ele se viu totalmente abandonado pelo Pai. Depois ele retomou, o Pai voltou à comunhão com ele, ainda na cruz, mas ele passou por essa experiência que nós não podemos imaginar, de tão terrível que foi. Mas ao mesmo tempo maravilhosa, porque era a única forma da salvação de milhões de pessoas ser realizada. Única forma.
Foi o plano que o Deus triuno concebeu antes de haver mundo, antes de Adão ser criado, antes do primeiro pecado ser cometido. O plano da salvação já estava traçado e passava por esta hora crucial. Estava bem pertinho do Senhor Jesus Cristo terminar de realizar a obra que ele veio fazer. Ele queria glorificá-lo, mas Jesus não estaria glorificando ao Pai pela primeira vez. No versículo 4, nós vamos pular aqui, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra. Coisa boa é quando a Bíblia explica a si própria, e agora ela explica. Jesus explicou. Se alguém perguntasse: Senhor, como tu glorificaste o teu Pai na terra? Aí ele diz exatamente, serve como explicação. Eu te glorifiquei na terra. Aí ele explica: consumando a obra que me confiaste para fazer. Toda a vida de Cristo havia sido um ato só de glória a Deus. Em cada milagre, em cada resistência ao pecado, em cada quilômetro percorrido pregando o Evangelho, em cada tarefa cumprida, em tudo, o Pai era honrado pelo Filho. E para quem quiser ver, não uma honraria íntima, pessoal, escondida dos holofotes do mundo. Não, não, era para quem quisesse ver o Filho honrando ao Pai, obedecendo ao Pai. E João fala isso mais do que os outros três evangelistas. Ele fala demais na dependência do Pai, do Filho ao Pai, como o Filho falava do Pai e dizia que o Pai era maior do que ele, ao mesmo tempo que os dois eram um, mas que ele era obediente ao Pai, que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. E falava muito deste Pai querido. É uma linha que percorre desde o nascimento até este momento aqui da morte do Senhor Jesus Cristo, esta glorificação que o Filho fez ao Pai na forma de obediência. Imagino que você deseja sinceramente glorificar o Pai na sua vida. Se eu parasse aqui e dissesse: eu queria saber, se eu queria que levantasse a mão, eu não estou pedindo não, eu estou só supondo. Quem é que quer glorificar o Pai na sua vida? A Deus. Acho que todo mundo levantaria a mão. Ótimo. Mas é meio vago. Porque talvez se eu lhe pedisse para explicar exatamente o que é glorificar a Deus, você já ia talvez gaguejar um pouco. Como é que você poderia responder uma pergunta que nem a pergunta em direito você saberia explicar? Então eu gostaria de, pelo menos, este aspecto de glorificar ficasse muito claro na sua mente, sem o menor sentido de vago. Não, eu vou glorificar Deus cantando a Ele. O pastor até às vezes quando reclama, lá o dirigente da música, a gente canta baixo, dá glória a Deus mais alto, hora do louvor e tal. Vamos fazer uma coisa: glorifique a Deus, pelo menos da mesma forma que o Filho glorificou, consumando a obra que cabia a Ele fazer. Pois consuma a obra que você tem que cumprir nesta vida. A sua obra é individual, altamente personalizada, assim como a minha. Porém, temos algo em comum. O que é? São os princípios que o nosso Deus colocou para que nós andássemos neles. Os mandamentos, a vontade dele, o que ele não gosta, o que ele gosta, o que ele aprova, o que ele odeia. Nós sabemos, porque está revelado aqui. Então você sabe de uma maneira não vaga, mas muito clara. Você deve saber como glorificar a Deus nesta forma de glorificar. É uma forma só, mas é a forma que Jesus explicou no versículo 4.
Então vamos ver se você estaria disposto a certos detalhes, a certos procedimentos para glorificar a Deus nesta terra. Chamar um irmão que lhe ofendeu e tratar com ele. Mesmo sabendo, não precisa me dizer que a obrigação é dele, se foi ele que lhe ofendeu, ele que lhe chame para conversar. Eu sei que a obrigação é dele, mas mesmo sabendo que a obrigação é dele, você quer tomar uma atitude nobre e desta forma agradar ao Pai, glorificar ao Pai. É assim que você está disposto? Você está disposto a doar um valor que pesa no seu bolso para ajudar alguém ou alguma causa de interesse de Deus? Você está disposto ou disposta a se desfazer de relações que desagradam a Deus, relações suas, sentimentais, profissionais, pessoais? Você sabe? Você está disposto a cumprir suas obrigações como cidadão, pagando seus impostos, obedecendo às leis, sendo um cidadão modelo? Porque isto faz parte da sua obra a Deus, independente de qual seja o particular da sua obra, mas faz parte da obra de todo crente. Enquanto faz aquele trabalho particular, desempenha aquele ministério pessoal que Deus deu, mas a conduta, a atitude de vida, não tem outra. É esta aqui, para todos nós. Está disposto a falar de Cristo numa roda em que muitos achariam infantil e iriam lhe gozar? Fica a pergunta. O que eu não quero é que você leia uma passagem dessa e diga assim, muito complicada para mim. Isso aqui é para teólogo, que é para pastor, que estuda não sei quantas horas por semana ou por dia, sei lá. Glorificar para lá, glorificar para cá, eu não sei o que é bem. Passa para frente coisa nenhuma, está escrito, eu te glorifiquei fazendo a obra que me deste na terra. Então você sabe como é que Cristo glorificou ao Pai, e faça igualzinho, fazendo a sua obra. Ou você pensa que Ele não tem uma obra particular para você? Crente no Senhor Jesus Cristo, uma tarefa, uma missão que Ele lhe deu, e espera a mesma obediência que Ele recebeu do Filho, por que não? Espera o mesmo grau de glorificação que Ele teve do homem Jesus de Nazaré, por que não? Eu sei que você tem pecados, Ele não teve, isso por acaso lhe exime da responsabilidade de não ser obediente, não glorificar a Deus como o Filho glorificou? Não lhe exime. É o esforço da vida cristã. Tem pregadores que gostam muito do calvinismo e falam que a salvação é pela fé dos eleitos e tal, que parece que se arrepia um pouco quando fala a palavra esforço. Pois eu falo a palavra esforço e falo com gosto. Porque nós não somos salvos por esforço, nós somos salvos de fato pela fé, e só o eleito é eleito pela fé, eu sei, só o eleito é escolhido pela fé, eu sei disto, tenho esta convicção também. Mas a vida cristã inclui esforço, e é muito. João Batista, ou foi Jesus, não me lembro, disse que o reino dos céus era tomado por violência. Estranha aquela passagem. Por que isto? Esforço de agradar a Deus, querer fazer o melhor para Ele, a parte da eleição e da salvação pela fé, que é o que funciona, mas em vez de dizer a parte, eu diria juntamente com. A pessoa é salva pela fé, sim, mas agora que tem fé,
ela vai se esforçar ao máximo para ser salva. Não! Para que a sua vida cristã, a vida de salvo que você já é, ela seja uma glória só para Deus, como foi a vida de Cristo. Então, esforço, muito. O esforço que o estudante coloca para fazer o vestibular, chega nem perto do esforço mental que um crente deve fazer, quebrando a cabeça para... Essa é uma informação grande demais. Esforço mental para compreender as Escrituras. É tão raro alguém vir falar comigo: pastor, eu me enganchei aqui nessa parte tal, porque a Bíblia diz aqui, aqui e aqui é assim, mas como é? Mas uma conversa séria, pouco profunda mesmo, e no fim dizer: é mesmo, a palavra de Deus diz isso aqui, está certo. Eu não entendo aqui, não entendo aí, mas é o que diz, e vou por aqui, e tentar compreender até o último neurônio. Quando o último neurônio cansou, aí você cansa. Mas não no penúltimo. Por que no penúltimo? Por que lê tanto e faz tanto curso de mestrado e doutorado, que é só no que o senhor falar hoje em dia? E curso e mais curso profissionalizante, se é isso, aquilo, aquilo outro. Mas o estudo da Bíblia, quantos se esforçam para fazer um curso de Bíblia? Ou por extensão, ou num seminário, ou numa escola, ou coisa assim? Quantos levam a sério o estudo em casa das Escrituras? Quantos levam a sério participar de um grupo que a igreja oferece para estudar a Bíblia? O que se vê normalmente é um descaso de dedicar uma noite a mais para um estudo mais profundo das Escrituras. Não querem aprofundar, desprezam, fazem pouco. Qualquer motivo é motivo para se desviar de um aprofundamento. Agora, estudar, raciocinar, usar o intelecto, cansa muito. Então, é esforço. Não pense que Deus vai abrir mão de você, da sua inteligência, da sua capacidade de entender as coisas de Deus, pequeno ou grande, não interessa. Mas pelo tamanho da sua capacidade, Deus vai exigir isto, do tamanho da sua capacidade. Ele sabe do que você é capaz, Ele sabe do tempo que você tem, Ele sabe da inteligência que você tem, Ele sabe da condição que você tem, Ele sabe. Que pena. Tão pouco crente interessado em glorificar a Deus nesta vida. Voltando, faltava um passo para Jesus enfrentar o mais importante, o mais doloroso, o mais difícil momento então da sua vida, e a própria separação do Pai, como já expliquei, provisória, mas infinitamente terrível, e enfrentar a própria morte. Se no último momento ele desistisse de se entregar, todo o plano da salvação viria por água abaixo. A cruz estava bem à sua frente. Aquele seria o grande momento de honrar o Pai. Mais uma vez. Por que não dizer de continuar honrando, glorificando o seu Pai? O Pai cuja vontade era de salvar as pessoas através de Cristo, que Ele mesmo haveria de dar para Cristo através da sua eleição. Mas entendo eu que a grandeza do Pai era tão esmagadora perante o estado esvaziado de Jesus, acrescido do estado emocional dele diante do que viria a acontecer, que ele humildemente diz ao Pai, na frente dos discípulos, que só teria condições de prestar tão grande homenagem ao Pai se o Pai o glorificasse também. É assim que eu entendo. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Ele estava esperando alguma coisa do seu Pai para que ele pudesse glorificá-lo. Mas indo para a segunda parte do versículo
que é glorifica teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Então, é como se dissesse, para eu poder te glorificar naquela cruz, eu preciso que tu me glorifiques também. Eu não posso abrir mão de que tu me glorifiques diante de ti. Vamos para o versículo 2. E aqui não vemos com clareza, com lógica cristalina, lógica humana, a ligação dessa frase com a anterior. Não sabemos. Jesus era assim, ele dizia umas coisas que até hoje a gente procura entender exatamente por que ele colocou aquilo, com a intenção dali, é difícil demais. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Provavelmente, é só uma sugestão, é como se Jesus quisesse dar base, da substância ao pedido de ser glorificado, como se argumentasse mais ou menos assim: tu já me glorificaste antes de maneira extraordinária, dando-me autoridade sobre toda a carne, como ele diz aqui no versículo 2, para que eu dê vida eterna aos que me deste. Eu sei que tu já me glorificaste, eu sei que já fui alvo do teu poder, do teu carinho, da tua honra, eu sei, mas agora eu estou precisando de mais um pouco disto. Eu estou precisando, é assim que eu entendo esta parte da oração, ele necessitando que o Pai o glorificasse, o honrasse de alguma forma. Do que trata exatamente essa glorificação a que Jesus se refere? É uma pergunta difícil, para não dizer impossível. Muitas opiniões, a crucificação, que é, quando eu digo do que trata essa glorificação, é a glorificação do Pai para Ele. Como é que Jesus queria que o Pai o glorificasse? Como? Porque Jesus iria glorificar e honrar o Pai indo para a cruz, continuando toda a sua vida de glorificação a Deus e culminando naquela cruz, onde seria a derrota do diabo e a vitória dele, Cristo. Mas essa glorificação do Pai para Ele, que Ele disse, agora me glorifica, por favor, só faltou dizer assim, o que é isto? Alguns acham que é a mesma crucificação, e a crucificação através da qual Cristo honrou seu Pai, essa mesma o Pai estaria honrando o seu Filho, dando a ele o privilégio de se tornar o Salvador do mundo, dando a ele o privilégio de comprar as almas de todos aqueles que Deus Pai havia dado para ele. Pode ser. Alguns falam, é a crucificação, mas também envolvendo a ressurreição. Eu tenho uma sugestão, sem dogmatizar, porque, como já falei, é impossível dizermos exatamente do que se tratava, mas eu tenho uma sugestão. Vamos para o versículo 5. Porque aqui ele repete o pedido de ser glorificado pelo Pai. Observe, no versículo 1 ele diz, glorifica teu filho. No versículo 5 ele repete, e agora glorifica-me, ó Pai. Ele está repetindo o pedido. Só que agora ele deu uma dica valiosíssima. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu acho que Jesus não se refere a uma homenagem pública do Pai a Ele perante as pessoas, como por exemplo na ocasião em que ele no Monte da Transfiguração, ele disse para os 3 apóstolos que estavam lá, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E outra vez também no batismo dele, diante de toda a multidão que lá estava, Deus o glorificou, honrou o seu filho, uma voz no céu, do céu veio dizendo a mesma frase, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma forma óbvia, quer dizer, obviamente uma forma do Pai homenagear o seu filho diante de todo mundo, uma homenagem pública. Agora não. Eu acho que ele trata de uma homenagem íntima, pessoal.
Só entre os dois, um assunto entre pai e filho. Pai divino e filho divino. E ele chega a explicar isso com o tipo de glória que ele queria receber do Pai naquele momento. Com a glória que eu tive junto de ti, só os dois, antes que houvesse mundo. Uma frase cheia de nostalgia, se assim pudermos falar. Vemos aqui o Senhor Jesus Cristo com o coração aberto, confessando saudade da comunhão que tinha com o Pai nos tempos eternos, antes que houvesse mundo. Jesus queria sentir as delícias daquele relacionamento de amor com o seu Pai, de novo. Quando Jesus teve, acho que eu vou dizer assim, quando o Filho teve com o Pai este relacionamento, antes que houvesse mundo, ele não era homem. O Filho não tinha forma humana, era só Deus, só. Mas ele existia na forma de Deus, ele tinha uma natureza só, divina. Mas ele assumiu a natureza humana e esvaziou-se do uso do seu livre dos seus poderes. Então, houve uma baixa no padrão de comunhão entre Deus Pai e Deus Filho, enquanto o Filho estava aqui. O Filho não tinha sido ainda glorificado na cruz, o Filho não tinha realizado ainda a tarefa que ele veio, não tinha consumado ainda, não tinha ressuscitado, não tinha voltado para o lado do Pai. Então ele estava realmente numa situação diferente, um status diferente do que ele tinha antes de haver mundo. E ele, de alguma forma, ele sente saudade. Senhor, meu Pai, eu quero aquela comunhão contigo que eu tinha antes. É muito bonito isto. Quanto ao tempo, que é óbvio, a gente pergunta, quando é que seria essa glorificação que ele esperava que o Pai fizesse com ele? Certamente incluía o céu. Por quê? Porque ele diz, conforme eu tinha contigo no céu, antes que o mundo existisse. Então é claro que aponta para frente, aponta para a glorificação dele, aponta para o retorno dele, quando ele voltaria. Tudo bem, ainda com a natureza humana, porque ele nunca mais vai deixar de ser homem, porém agora, com a natureza humana glorificada, e depois de ele ter realizado a sua tarefa, aprovadíssimo pelo Pai, que provou o seu gosto, o seu prazer com o Filho, ressuscitando-o de entre os mortos, e levou-o de volta para o céu. Então, entendo eu que esta vontade do Senhor Jesus Cristo foi realizada quando ele voltou ao céu. O que eu não sei é se já começaria imediatamente alguma coisa interna entre pai e filho, talvez para compensar o peso do que viria, da sua traição, seu sofrimento, seu julgamento e as agressões. Não sei dizer se foi um pedido que já era para começar imediatamente, e ele já sentia um aumento de comunhão com o Pai, que iria progressivamente aumentando depois da sua ressurreição, e mais ainda quando voltou aos céus, ou se ficou reservado para os céus, não sei. Eu sei o seguinte, que tudo demorou muito pouco dali para frente, porque poucas horas depois ele estava morto. E 3 dias incompletos depois, ele estava ressuscitado, já num estado que podia dizer, está consumado, como ele disse na cruz, já realizou. Então, mesmo passando 40 dias aqui, ele já olhava para trás, não tinha mais nada a fazer, como, em termos de comprar a salvação do Filho dos Homens, estava realizado. Mesmo assim, passou 40 dias ainda entre nós, aí voltou para o céu. Reassumiu toda a sua glória, todo o seu poder ali. Então, é óbvio que o Pai atendeu este pedido do Filho, o Pai nunca deixou de atender o seu Filho,
Só não sabemos exatamente quando nem como, estamos aqui fazendo algumas conjecturas. E eu quero uma lição prática aqui. Expresse ao Pai os seus desejos mais íntimos e deixe que Ele atenda como Ele quiser. Quer uma comunhão com Deus que você teve anteriormente e perdeu? Primeiro amor, e Jesus tinha queixa. Vocês abandonaram o primeiro amor, que era Ele próprio. Não sei se você já teve uma comunhão tal com Deus, que hoje você tem saudades. Época em que você se converteu, vibrando com a fé nova, vibrando, achando que esse é o maior missionário do mundo, o maior pastor do mundo, o maior pregador do mundo. Ficou para trás. Hoje você tornou-se um crente meio frio, repetitivo, mecânico, que valoriza pouco as coisas do alto, totalmente emaranhado com as coisas do mundo, da ponta do dedão do pé até o último fio de cabelo, todo emaranhado, enrolado com as coisas deste mundo aqui. E vai aos cultos como ia à missa, quando não era ainda um crente do Senhor Jesus Cristo. Diga para Ele, fale com Deus, fale com seu Pai, abra o coração. Não precisa ser nem na frente de todo mundo, na hora de um abrindo o coração aqui na igreja, que poderia ser também. Jesus não fez, por que você não pode fazer? Sim, mas não é obrigado não, faça só você e o Pai Celeste. Diga para Ele. Está triste porque não alcança um estado espiritual mais elevado, mesmo que não esteja assim tão emaranhado com as coisas do mundo, que ainda tem uma boa parte de você que valoriza as coisas do alto, mas você nota que está patinando, e entra ano e sai ano, e você não cresce na sua alegria de ser crente, na sua vibração de ser um salvo, você não cresce no desejo de ir para o céu, não tem muita vontade de dizer, faça a tua vontade na terra como no céu, como pregamos hoje pela manhã. Você não consegue crescer, não sai daí, não sai do lugar, atolou. Diga para Ele: Senhor, estou nostálgico, eu estou com saudade daquela época, ou estou com muita vontade de crescer e não estou conseguindo, me ajuda, me ensina. Fica a lição para nós. O Filho Jesus Cristo abriu o coração diante do mundo, porque 2000 anos depois nós estamos aqui contando, lendo para vocês as palavras exatas que Ele pronunciou ali. Ele abriu o coração ao Pai, falando de desejos íntimos. Quero voltar, e é a última parte da pregação. Eu não sei se vocês notaram que eu pulei um versículo. Eu falei no 1, falei no 2, falei no 4, falei no 5, mas não falei no 3. E muito menos no tema, o que é a vida eterna. Na realidade, o versículo 3, ele é um parêntese de Jesus para explicar a vida eterna a que ele se referiu no versículo 2. No 2 ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos os que ele deste, a todos os que o Pai deu ao Filho. O Filho teve poder, então, para dar a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? E é curioso que essa frase do versículo 3 é tão didática, ela é tão explicativa, que muitos comentaristas respeitados, essa frase não é de Cristo. Sabiam disso? Essa frase não é de Cristo, ela é de João. Foi João que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, ele inseriu o versículo 3 para explicar o que é a vida eterna. E ele voltou a dar a palavra a Jesus no 4.
Aí outros dizem, não, ela é muito explicativa sim, está muito bem detalhada, mas tem até o jeitão de ser de João, uma explicação que João deu, mas ela veio, foi do filho mesmo, por isso, eu não vou entrar nos detalhes com você, da discussão sobre este assunto. Eu pendo para entender que é de Cristo mesmo, mas se não for, se for de João, não tem problema nenhum, é tão Bíblia quanto, não é um desrespeito, não é um sacrilégio dizer que essa frase aqui foi de João. Não, tem passagens maiores do que essa que nós não sabemos exatamente quando Jesus deixou de falar e quando João passou a continuar a sua narrativa. Ele misturava. Então não é nada estranho e esquisito, não. E nem deixa de ser palavra de Deus, porque está aí, no caso de ter sido João, foi colocada pelo Espírito Santo essa explicação. Mas eu prefiro entender, vou continuar achando que foi o Senhor Jesus Cristo que achou melhor explicar isso aqui. Agora, o Pai não precisa de explicação nenhuma, né? Jesus explicando para o Pai o que é a vida eterna. Mas, mais uma vez, aquela ideia de nós ouvirmos. E aqui uma joia teológica em que temos a explicação da vida eterna pelo Filho diretamente ao Pai. Definição simples e desconcertantemente direta. E na sua simplicidade. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ponto. Terminou. Acho muito difícil se pedissem a Calvino, Lutero, Agostinho, apóstolo Paulo, explique aí o que é vida eterna, sem ter lido isto antes. Claro, e sem eles estarem sendo ali, sem Paulo, que foi o único que escreveu parte da Bíblia, inspirado diretamente pelo Espírito Santo, mas dependendo apenas da mente, da lógica, da inteligência deles e da espiritualidade deles, eu acho muito difícil que um ser humano tivesse coragem, por crente que fosse, espiritual que fosse, inteligente, culto, acadêmico, de resumir a vida eterna com tanta simplicidade e com tanta clareza e de uma forma tão sucinta. É impressionante. Ele resume a um relacionamento pessoal. Na realidade, ele resume a um verbo. Qual foi o verbo? Conhecer. É bom saber que na Bíblia esse verbo pode ter um sentido fortíssimo de relacionamento íntimo, experiência pessoal, às vezes até na relação sexual entre homem e mulher era usado esse mesmo verbo, para vocês terem a ideia do quão forte esse verbo poderia adquirir um sentido. Então, obviamente aqui fala de uma relação muito íntima, espiritual, entre uma pessoa e duas pessoas da Trindade, que ele colocou aqui. O Pai, o único Deus, o Deus verdadeiro, e a Ele próprio, Jesus Cristo, a quem enviaste. É impossível conhecer o Pai sem incluir uma aceitação pessoal do Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, se alguém um dia disser a você, que está começando a evangelizar agora, você, não, eu já sou crente em Jesus Cristo, já sou salvo, quer dizer, crente em Jesus Cristo não, eu já sou salvo porque não é para crer em Deus? Pois é, eu creio em Deus. Pois é, e também em Jesus Cristo? Não, Jesus não. Jesus eu aceito como sendo um grande profeta, um grande pregador, mas que ele é Deus eu não aceito. Você pode afirmar, assinar, reconhecer em cartório a sua firma, sem medo de errar. Você não é salvo. Não há a menor possibilidade de alguém ser salvo, se não for através do reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele próprio sendo Deus. Também não adianta qualquer relacionamento com Jesus que não inclua o reconhecimento que Ele é Filho de Deus Pai e enviado por Deus Pai. Não adianta. Está tudo ligado. As duas coisas têm que vir juntas. Interessante que Jesus não falou do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, na questão do conhecimento espiritual para a salvação. Mas ele não falou aqui
Outras passagens da Bíblia afirmam claramente, e obviamente que inclui o conhecimento da terceira pessoa da Trindade, que aliás, inclusive, é chamado de Espírito Eterno. Então, para ter a vida eterna, tem de conhecer o Espírito Eterno também. Ou seja, o Deus triuno, que é um só Deus. Não tem que conhecer três deuses, mas tem que conhecer o único Deus verdadeiro, que existe e se manifesta na forma de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ser um conhecimento de Deus. Quero encerrar notando que, na definição de vida eterna, nós pensamos logo em tempo, muito tempo. Jesus não falou nisto. A vida eterna é esta: é passar toda a eternidade no céu. Não disse uma palavra sobre isso. Não, a vida eterna é nunca mais morrer eternamente. Nem uma palavra. Porque o elemento tempo é secundário. Se nós estamos intimamente ligados a um Deus eterno, conhecendo um Deus eterno, a salvação vem através desse conhecimento, então essa relação durará, adivinha quanto tempo? Eternamente. Então isso é uma consequência natural. O importante é estar ligado num conhecimento correto do Deus eterno. Ligou-se com Ele através de Cristo, passou a conhecer esse Deus, foi acatado por Deus como um filho, recebeu salvação de Deus, recebeu o Espírito Eterno dentro de si, como outro consolador. Pronto, ligou-se corretamente com o Deus eterno, sua eternidade está garantida. O importante é conhecer Deus. Então não é nem correto nós dizermos que nós temos a vida eterna porque vai para o céu. Não, você vai para o céu porque já tem a vida eterna. É o contrário. Aquele que se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ele já tem a vida eterna, já está ligado com Deus eterno. Então, a certeza da vida eterna não é garantida por fazer parte de uma certa religião. Tem nada a ver com religião aqui, nada, zero. Pode observar. Praticar ou deixar de praticar certas coisas. Não bebo, não fumo, não danço. Eram os 3 verbos tradicionais, décadas atrás, para o crente dizer que era bem corretinho. Não bebo, não fumo, não danço. Pronto. Tirando isso aí, estou pronto para ser crente, eu já sou. Nada a ver com isso. Legalismo, não passa nem perto. Nem perto. O que é legalismo? É você querer alcançar Deus através de fazer coisas. O Senhor não disse na mesma pregação que é importante o esforço? Sim, para aquele que já é salvo, já tem a vida eterna. Esforçar para agradar o seu Pai. Totalmente diferente. Vida eterna, conhecer o Pai, conhecer o Filho e o Espírito Santo, embora nós tenhamos nessa pregação. Então quero encerrar deixando com você que esta é a maneira certa de cada pessoa que se confessa crente se avaliar. Como é que eu vou me avaliar se eu sou crente em Jesus Cristo mesmo? Eu levantei a mão quando o pastor perguntou e eu fui lá para frente. Nada a ver. Eu já fui batizado depois. Nada a ver. Faz parte de uma igreja boa. Nada a ver. Tenho 3 funções na igreja. Nada a ver. 2 molas. Nada a ver. Eu dou o dízimo 3 vezes por mês. Nada a ver. Nada. O que é que ficou? Se você conhece a Deus como seu Pai e a Jesus Cristo como seu Salvador, e se esse conhecimento mostrou-se uma coisa nova na sua vida, depois do ponto em que você passou a dizer que agora você é um crente em Jesus Cristo, isso mudou o que na sua vida? Esse conhecimento teve alguma diferença na sua mente, na sua maneira de pensar, de entender as Escrituras, de viver, de reagir, de agir? O que mudou? Porque esse é um conhecimento que afeta profundamente a alma do ser humano. Ele é transformado com aquele conhecimento. Quem vai avaliar isso é você, sou eu,
quanto à minha salvação, você quanto à sua, deixo isso aí para cada crente se autoexaminar o quão profundamente você conhece o Pai e o Filho. Quanto a você, amigo, que não tem Cristo como Salvador ainda, não se conforme com o que você conhece de Deus até hoje. Não está valendo. Você nasceu no lar cristão, verdadeiramente cristão, não tão verdadeiramente cristão, religião tal, ou tal, ou tal. Não, mas eu conheço os evangelhos, eu conheço a Bíblia, já fiz curso de teologia, eu conheço isso. Não está valendo. Não se conforme, por amor à sua própria alma, não se conforme com o que você conhece de Deus até hoje, se você não pode afirmar com toda a força do seu coração: eu sou um crente salvo, me arrependi dos meus pecados e fui resgatado pelo amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo, e passei a conhecer o Pai e o Filho, e sou agora a habitação do Espírito Santo de Deus. Pronto, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu conheço agora o Pai e o Filho. Se você não está nesse ponto, tudo que você conhece de Deus não está valendo absolutamente nada para a sua salvação. Talvez o contrário, jogando sobre você algumas espadas de acusação contra você próprio. Você sabia que a salvação vem através do conhecimento. Você não lembra não de João, lá no capítulo 17, lá no versículo 3, que eu expliquei? Você sabia. Ah, você sabia isso também? Ah, você sabia isso, sabia aquilo, vai se voltar contra você. Então fica aqui o meu alerta: corra para os pés do Pai Celeste. Senhor, me dá conhecimento do teu Filho Jesus Cristo, para que eu receba a vida eterna. Me dá conhecimento verdadeiro de Ti, para que eu receba a vida eterna. E manda o teu Espírito me tomar conta de mim, me regenerar, me converter, para que eu receba a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela exposição da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender essas coisas tão difíceis para os nossos corações, mas acessíveis até o ponto em que Ele nos concede. Ajuda cada crente a Te glorificar aqui nas pequenas coisas do dia a dia, não uma glorificação vaga, mas diária, prática, muitas vezes difícil, porque vem através de uma resistência ao pecado, através de uma situação em que exige esforço da nossa parte, mas que essa glorificação seja muito gostosa ao nosso coração, e especialmente ao Teu. Obrigado por este Filho maravilhoso que Tu tens, sempre tiveste, eternidade afora, e nos deste como Salvador, e deste as nossas almas para Ele, que soube muito bem o que fazer com elas, ou seja, salvá-las. Muito obrigado. E salva pessoas que ainda não têm Cristo, que venham Te conhecer como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, e que sejam habitação do Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.